Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Salmo 73, versículo 16, Salmo de Asaf. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que, ao analisarmos hoje, observamos a atualidade em que estamos vivendo e vemos uma palavra que hoje retrata os nossos dias atuais. Porque o salmista Asaf, ele estava vendo algo que hoje a maioria das pessoas vê, que é a prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos maus. Então vem a pergunta: por que eu, como servo de Deus, porque eu, como justo, eu, como homem reto diante do Senhor, não prospero? Parece que nada dá certo, ao passo que aqueles que não temem a Deus, que não acreditam em Deus, que zombam de Deus, prosperam. Então é aonde vem a dúvida na mente de várias pessoas. A dúvida por que os ímpios prosperam e eles não. Foi o que aconteceu com o salmista Asaf, porque ele diz: quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Então o salmista ele vai revelar o porquê que quase que ele se desvia dos caminhos do Senhor. Ele vai revelar o porquê que quase ele deixa de estar na presença de Deus. No Salmo 73, o versículo 3, o salmista vai dizer: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está as suas forças. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Ou seja, o salmista está dizendo: tudo que os ímpios fazem dá certo, todos os seus planos são bem-sucedidos. Mas, queridos, está escrito, aleluia, na palavra do Senhor, que nós não podemos ter inveja dos ímpios, porque não há palavras de proveito no conselho dos ímpios. Nós não devemos ter inveja dos soberbos, nem andar com os maus, porque eles só praticam a maldade. E há um sentimento no coração do salmista aqui, um sentimento de inveja por olhar que os ímpios prosperam e ele não. No livro de Provérbios, no capítulo 27, o versículo 4, a Bíblia diz que o ódio é cruel, mas a inveja é pior. O ódio é cruel, mas a inveja é pior. É um sentimento que não pode estar de jeito nenhum no coração do cristão, é esse sentimento chamado inveja, porque foi isso que quase leva a Asaf a se desviar dos caminhos do Senhor. Asaf vai entrar em um quadro, quase que um quadro depressivo, um quadro depressivo por olhar para si e ver que a sua condição era tão pouca, a ponto de não compreender o porquê que os ímpios prosperavam, o porquê que Deus permitia que os ímpios prosperassem. Então ele dizia: como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Veja o que o salmista diz. Ele está dizendo que em vão tem purificado as mãos dele na inocência, tem lavado as mãos dele na inocência. Ele estava querendo dizer: em vão tenho servido a Deus, em vão tenho sido reto diante do Senhor, porque eu, como justo, eu servindo a Deus, não prospero, nada dá certo, a ponto que os ímpios não temem a Deus, tudo que eles fazem dá certo. Queridos, estamos vivendo em um mundo hoje que as pessoas muitos estão olhando desta maneira. O porquê que os ímpios prosperam e eu não, que sou dono, o filho do dono, do ouro e da prata. Queridos, nesta mensagem você vai entender
que tudo que Deus faz tem um propósito e você vai entender qual a melhor maneira de compreender os planos de Deus para com a vida dos ímpios. Todos os dias esse salmista tinha a sua alma afligida, era castigado toda manhã com seus pensamentos perturbadores na sua mente. Então ele vai tomar uma decisão que se você estiver pensando desta maneira, se você estiver pensando deste modo como Asaf, olhando para os ímpios, olhando por que eles prosperam e você não, você deve tomar também essa decisão. Irmãos, vamos, que decisão é essa? É a decisão que ele tomou no versículo 17 do Salmo 73. Entrar nos átrios de Deus, falar com o Senhor, entrar no santuário de Deus e começar a dobrar o seu joelho por terra e falar com o Senhor. No Salmo 73, o versículo 17, o salmista diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. A melhor maneira de você entender o porquê que os ímpios prosperam, o porquê que eles fazem dar certo e você às vezes está passando por esta prova e por esta luta, a melhor maneira de você compreender não é desviando dos caminhos do Senhor, não é abandonando a tua fé, não é abandonando o teu Deus. A melhor maneira de você entender e compreender é entrar na presença do Senhor, dobrar o teu joelho, quem sabe entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ou quem sabe entrar dentro da tua igreja e clamar ao Senhor e começar a entender e a compreender o porquê de todas essas coisas estarem acontecendo na tua vida. Então o salmista entra na presença de Deus e vai falar com o Senhor, e ele vai compreender que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios, que a qualquer momento eles podem ser lançados à destruição. Como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. É assim os ímpios, queridos, são como um sonho. Aleluia, são assim eles, como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. O ímpio só prospera, irmão, por um período de tempo. O Senhor está reservando tudo, o Senhor está observando tudo. Queridos, não tenha inveja dos ímpios, não se estribes em os seus caminhos, mas permaneça com a tua retidão, com a tua justiça. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque você pode não ter nada aqui nesta terra, você pode não ter bens materiais, você pode não ter uma boa condição financeira, não ter uma conta bancária com muito dinheiro, mas entenda uma coisa, que você tem o teu nome escrito no livro da vida, que você tem uma promessa de Deus, que você tem uma promessa de herdar uma cidade santa, um céu de glória. Então não tenha inveja dos ímpios, nem dos soberbos, quando vê ele comprando um carro que você desejaria comprar e não conseguiu, quando você vê ele comprando uma casa que você desejaria ter e você não tem. Espere em Deus, que Deus ele está olhando para você, e Deus tem o melhor para a tua vida. Acredite em Deus, confie no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não tenha inveja dos ímpios. O ódio é cruel, mas a inveja é pior. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, desse vídeo, se falou com você, deixe o like, se inscreva aqui no canal, compartilhe, para que mais vidas sejam edificadas através da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre de todo mal. Amém.